Olá, gente linda, gente maravilhosa. Eu sou o Frank Andrei, diretamente aqui de Barcelona, com o Pode Tudo, em especial para Portugal aí, junto com o Fábio Soares, conhecido também como esse artista MC Kalani. E hoje nós vamos fazer essa entrevista que vai envolver muita história, muita polêmica e, claro, sem perder o humor, sem perder a graça, não é verdade, Fábio? MC Kalani, seja bem-vindo. Oba, salve, salve pessoal, MC Kalani na área, para contar tudo e mais um pouco. De antemão, quero mandar um abraço para todas as comunidades do Brasil, em especial para o Complexo do Alemão, que é a minha comunidade do meu coração, a comunidade que eu aprendi a dar meus primeiros passos, certo? Para todas as crianças, todos os jovens do Brasil em geral, e para você que estiver vendo aí esse conteúdo que tende a ser uma grande reportagem feita pelo meu amigo Andrei. MC Kalani, aproveitando essa oportunidade que você já começou essa entrevista falando lá da comunidade do Complexo do Alemão, eu quero saber de você, qual é a parte que mais marcou você na sua infância, o que você também tem a falar sobre a desigualdade que acontece muito aí no mundo das comunidades brasileiras, não só brasileira, como de todo mundo. Bom, o que mais marcou na minha infância foi a própria infância em que eu vivi, né, com muita dificuldade. Fui criado pela minha avó, não tive a presença dos meus pais. Aí eu tive que ajudar no sustento da casa ali, eu e minha avó. Porque na maioria das comunidades o descaso social é muito grande e eu não era o único, nem o primeiro nem o último a viver a vida que eu vivia com muita dificuldade na favela, né? Conhecida hoje em dia falando comunidade, que falar favela hoje em dia é feio, né? Mas como eu sou um ex-favelado, eu sei que eu posso ter autonomia para falar dessa forma. Então, falando de como eu vivia lá, era uma situação muito difícil, né? Foi há tanto tempo, eu vou fazer 50 anos, eu tô com 49 anos. E é uma vida que muitos sofrem descaso e vivem numa dificuldade muito grande até hoje. E você comentando agora sobre favela e comunidade, né? Eu acho que hoje a favela já se tornou algo muito cultural e já não existe mais esse preconceito, digamos, de dizer favela e comunidade. Eu comecei falando comunidade para, de uma forma, generalizar tudo, mas você potencialmente, como uma pessoa que nasceu, que veio dali, tem potência para falar isso com honra, como você disse aí agora, e eu te garanto que hoje a favela já é algo muito cultural e que você representa muito bem, e a gente vai falar sobre isso agora no decorrer dessa conversa. E uma coisa que eu quero saber também, na favela, nas comunidades, acontece muita oportunidade através do futebol, e você, como uma pessoa que veio dali, viu no futebol ali, na música também, uma oportunidade de começar a sua vida, né? Então me fala um pouquinho mais sobre isso, sobre como que o futebol, sobre como que a música ingressou na sua vida, entrou na sua vida. A música e o futebol me influenciaram bastante. Eu era uma criança, um jovem que tinha tudo para poder ir para a vida do crime, porque eu me acostumei ali com aquela vida muito fácil ali, na favela, uma distância muito próxima entre eu, a minha família, que era a minha avó, e o tráfico, né? Inclusive eu ganhei um brinquedo era um revólver de espoleta que eu ganhei do meu avô. E já estava indo para Boca de Fumo apresentar o brinquedo que eu ganhei. Com quantos anos? Eu tinha aí uns 9 anos de idade. Uou. A minha avó percebeu que eu já estava me relacionando, viu que não era uma boa, tentou sair da comunidade comigo, mas não tinha para onde ir, né? Porque realmente era muito pobre e ainda não era casa própria. Antes de ela morar numa invasão que teve lá no Complexo do Alemão, que na época do Brizola, um deputado que nós tivemos lá. Isso já faz muito tempo. Um político, melhor falando. Eu vivia de aluguel, então eu tinha muito essa aproximação ali com o tráfico, mas eu gostava muito do futebol e da música. Sempre escutando os discos da minha avó, quando ela colocava pra ouvir, né, de Cro, era pagode bem antigo, Jovelina Pérola Negra, que bonito. Almir Neto, vários outros que me inspiraram. Você tem muita influência da sua família dentro dessa história sua, desse universo que você escolheu para sua vida, né? Eu tenho uma aproximação, um grau de familiaridade
familiaridade com o dono da Imperatriz Leopoldinense, que é o falecido Luiz Pacheco Drummond. Hoje em dia, quem assumiu a presidência foi a Cátia Drummond, que é a minha prima, né, de terceiro grau. Mas o futebol também, eu gostava muito quando era criança de jogar futebol, brincava com os colegas ali, com meus irmãos que também foram criados com a minha avó, só que materna, eu fui criado com a minha avó paterna. E isso pra mim era como lavar a alma. Então quer dizer que desde criança você já sonhava em ser jogador de futebol. Sim, tanto que eu tive uma passagem no América Futebol Clube do Rio de Janeiro com 12 anos de idade. Olha Mas isso. devido a uma lesão que eu tive no cólor do fêmur, eu tive que deixar o futebol. Então vamos aproveitar essa fala sua, essa deixa. Eu quero fazer uma pergunta pra você, que, gente, é da sequência nessa que você já estava falando literalmente sobre isso, que é sobre você ter tido esse sonho desde criança e através dessa lesão, isso te impediu de dar seguimento nesses sonhos, né? Então a pergunta que eu te faço, como que a interrupção desse sonho influenciou em você se tornar essa pessoa que você é hoje? Influenciou de uma forma muito negativa, fiquei triste, né? Mas tive que seguir e eu me enganchei ali, me agarrei na música, porque foi o que supriu o lado do futebol que eu não pude seguir nem me tornar um grande atleta, talvez, de jogador de futebol, sendo brasileiro e defender as coisas do Brasil até mesmo pela seleção. Mas você já parou pra pensar que através de tudo isso você conseguiu converter a história e se tornou maior ainda, porque você é um grande artista, né? Você Obrigado. desenvolveu em grandes projetos e eu acredito que quando Deus muda o coração, ele muda as circunstâncias. Já comentei sobre isso com você. Sim, então, sim. através dessa lesão, você começou com grandes projetos e hoje você vive em Barcelona e tem um projeto lindo aí para trazer para todo o público, para todas essas crianças aí da comunidade brasileira, das comunidades das favelas brasileiras, né? Então, eu acho que você aprendeu a converter, né? A ver a beleza na dor. É isso que você fez, na minha opinião. Você Muito é brilhante, obrigado. cara. Obrigado. Força, continua aí, ó. E dando seguimento aqui nessa conversa, nesse bate-papo que tá muito interessante. Ô, Kalani, hoje você vive em Barcelona, né? Sim, vivo em Barcelona já há 21 anos. E como foi sua chegada aqui para Barcelona? Eu cheguei aqui através do esporte. Na verdade, eu com 15 anos fui voluntário à tropa paraquedista, fui pro exército, aí ganhei condicionamento físico militar lá, aí comecei a treinar musculação. Cara, tudo isso nessa vida só? Sim, tudo nessa Meu vida. Deus! Graças a Deus. Mas com o objetivo de sempre ser uma pessoa do bem. Então eu comecei a competir e numa competição de um campeonato brasileiro em Goiânia, Goiás. Eu conheci a minha ex-mulher que me fez um convite de vir viver a Barcelona e vim pra cá. Que legal, então tudo começou com uma história de amor e essa pequena mudança, né? Essa pequena lesão que você teve que mudar sua vida, te trouxe para Barcelona. Olha como que Deus vai traçando caminhos diferentes ao decorrer da vida, né? E em que momento, em tudo isso, que o Ronaldinho Gaúcho chegou na vida desse homem? Me conta mais sobre isso, porque Barcelona, Ronaldinho, é tudo uma loucura a sua vida. É muito complexo, a minha vida é uma história muito longa, mas sabemos que não temos tempo para falar o suficiente. Eu criei um personagem na época, eu era o Cifrão, muito conhecido. Minhas primeiras aparições foi na Rede Globo de televisão. E daí o Ronaldinho me conhecia esse personagem. Chegando aqui em Barcelona, quem me apresentou o Ronaldinho foi o Lúcio, primo do Deco, e o Deco. Que forte. Aí eu pedi uma ajuda ao Deco, né? Cheguei, poxa, Deco, você podia me ajudar? Eu mexo com a arte da música, eu tenho um personagem, o Cifrão. Aí ele, pô, você que é o Cifrão? Já ouvi falar no Cifrão e tal, já vi o Cifrão. Aí eu não tenho como te ajudar, mas assim, diretamente algo relacionado com a arte. Mas eu vou te apresentar um cara que pode te ajudar. É o Ronaldinho Gaúcho. Aí ele me apresentou o Ronaldinho Gaúcho. Tive a oportunidade de tomar um café da manhã com o Ronaldinho Gaúcho no centro de treinamento do Futebol Clube Barcelona, que antes era na Macia. Não era nem na cidade esportiva que é lá em São João d'Espí, era aqui mesmo em Coiblanc, ao lado do Camp Nou. Sim. E aí eu tive essa oportunidade de conhecer o Ronaldinho Gaúcho
E agradeço também muita coisa ao Ronaldinho Gaúcho, que eu aprendi muita coisa com ele. Ronaldinho, obrigado por toda a atenção que você me deu, toda a ideia que você trocou comigo. Valeu, você é o 10. Por isso que você é o bruxo da magia branca, da bondade. O Deco e o Ronaldinho são pessoas incríveis, já tive a oportunidade de estar em ambientes com eles também. O Deco aí já tive a oportunidade de trocar ideias aí, ele tem uma cabeça muito inteligente. Sim. E são pessoas muito humildes, com humildade, que você desacredita, né? E isso é muito bonito de ver que eles conseguem reconhecer nas pessoas o talento, né? E poder estender as mãos aí para que as coisas possam fluir. Então a gente também deixa um abraço aqui grande para vocês e a brilhar, a brilhar. A ver quando a gente vai fazer uma entrevista. É isso aí, um abraço pro Deco, que inclusive foi ele, querendo ou não, que abriu as portas do Futebol Clube Barcelona para mim até os dias de hoje. Porque hoje eu sou um artista da torcida do Barça e graças ao Deco. Ó, e nessa história toda de futebol, cara, já teve música pra Messi, já teve música pro Ronaldinho, já teve música até pro Barcelona. Cara, essa relação realmente com o futebol é de muito amor, né? Então, da onde que vem tanta inspiração em você pra sair tanta arte aí com essa galera? Então, como eu sempre gostei de futebol, não pude ser um jogador de futebol devido à minha doença no fêmur, né? Eu comecei a compor músicas para cantar no funk. Quando eu cheguei aqui, a torcida estava carente de música. E aí quem me deu uma ideia de, inclusive, cantar música para a torcida na torcida foram o Deco e o Ronaldinho Gaúcho. Que eles falaram, por que tu não canta para a torcida e tal? E aí eu falei, Ronaldinho, vou fazer uma música para você. Mas eu precisava que você me reconhecesse, né? Dasse aquela moral, porque não adianta eu fazer uma música em homenagem a pessoa, o jogador, e ele não me reconhecer. Ele falou, não, que nada, te reconheço, vamos que vamos, vai lá e me mostra. Aí eu fiz a música pro Ronaldinho, foi o primeiro que eu fiz, e comecei a cantar na Sala Biquíni, que era uma discoteca que a gente ia. Sala Biquíni. Isso, Sala Biquíni aqui no centro de Barcelona, isso, há muitos anos atrás, que é onde o Ronaldinho gostava de curtir também, nas horas de vaga, no horário de folga dele, nos dias de folga. E o Ronaldinho, inclusive, pediu pra me cantar uma música pro Deco também, fazer uma música pro Deco. Eu fiz uma música bem rapidinha pro Deco. Ele falou, o Deco é o Deco Peteleco, é assim que a gente costuma chamar ele de Deco Peteleco. Aí eu fiz a música, né? Não precisa pedalar, tampouco entortar ninguém. Basta só dar um peteleco que a bola rola também. Deco do time do Barça, joga fácil, olha a moral. Direto da Champions League pra seleção de Portugal. O V legal. Deco Peteleco, Deco e outros. Todos os brasileiros que chegavam no Futebol Clube Barcelona, eu buscava fazer uma música em homenagem ao jogador brasileiro. Fiz pro Rafinha, fiz pro Coutinho, pro Daniel Alves, fiz para todos os jogadores que chegavam. É uma forma de você também apoiar eles, né? Claro. E trazer sua energia pro futebol aqui fora e representar o Brasil aqui fora. Eu tinha uma preocupação enorme em ajudar a estender a bandeira do nome deles de forma positiva. E a única forma que eu encontrei para fazer isso foi cantando música através do dom da minha arte, o dom que Deus me deu. Até porque eu tenho uma similitude com eles. Eles são artistas da bola, eu sou artista da música. A ferramenta de trabalho deles é a bola, a minha é o microfone. Então, ali era um papo de amizade mesmo, que foi surgindo entre a gente no decorrer do tempo. Não era nem de fã, nem eu sendo fã deles, nem eles sendo fã de mim. Era uma relação de amizade mesmo, que eu me preocupava muito com isso. E uma pergunta também, assim, que eu imagino, mas eu creio que hoje em dia já não existe muito essa ideia, mas na sua época pode que sim. Você sentiu algum preconceito por ser um cantor, um funkeiro brasileiro vindo da favela aqui na Europa? Com certeza, o funkeiro ele é muito discriminado, principalmente agora, né, que essa juventude, essa garotada de agora, que não são culpados, os artistas, cantores, intérpretes, compositores não são culpados, até porque se toca é porque alguém toca. E se alguém toca é porque alguém permite. Então, hoje em dia a música é muito cheia de pornografia, já perdeu o pudor. E na minha época era uma situação de que você tinha que ir ali falar sobre o cotidiano, ou pedir a paz nos bailes, que tinha alguns que iam por bailes e brigavam, né? Então a gente pedia paz, ou a gente falava de amor. Hoje em dia, mas a gente falava de amor de uma forma bem poética, bem romântica. Gatinha, quero te encontrar.
Sou o Claudinho, menina musa do verão que conquistou meu coração, tô vidrado e hoje sou um bochecha apaixonado, sabe? Sem isso. Sim, é verdade. E hoje realmente é um pouco, às vezes, constrangedor, né? Você tá com a família em casa celebrando uma festa e de repente tá tocando uma música de funk e a tua mãe, ou teu pai, ou tua avó escuta alguma coisa ali que não faz parte do contexto familiar tradicional, né? Exatamente. Isso assusta um pouco. E a sua resposta é muito clara e é óbvio, é inteligente demais a sua resposta. Eu não tenho nem o que acrescentar aí. Muito obrigado. Fico com ela. E olha, aproveitando esse momento aqui, como a gente estava falando, você realmente é um apaixonado pelo futebol. O universo do futebol te traz muita inspiração. E daí vem mais uma parte da sua vida, que na sua vida acontece um montão de coisas brilhantes de uma vez, mas nem tudo é tão bonito assim, né? Mas vamos começar da parte bonita. Você, mais uma vez inspirado no futebol, criou um projeto que se chama Favela Gol. Esse projeto que foi criado para beneficiar todas as crianças da favela, todas as crianças da comunidade brasileira ali. E você começou esse projeto em Barcelona. E eu quero saber mais sobre esse projeto. Como que você começou com a idealização desse projeto e quando que você começou a idealizar? Eu quero saber mais de você. Qual foi o ponto de partida para a criação desse projeto? E a inspiração, claro, que foi o futebol. Mas qual era o principal objetivo? O objetivo era ajudar as crianças e os jovens das favelas de todo o Brasil, famílias, né, que vivem a vida que vive lá, através de levar informação, formação, fazer com que as crianças se frequentassem nas favelas, porque até então, muitas das favelas, algumas, não podia criança que era da favela tal ir na outra, e a que era da outra ir na favela tal. Então eu pensei em fazer uma coisa que o futebol ele une, né? Você viu que o futebol já parou guerras, tem o campeonato mundial de clubes já Copa do Mundo já foi possível de parar. O futebol surtiu um efeito muito positivo nas pessoas, né? Isso. Então eu com a aproximação ali, a amizade com os jogadores de futebol, conhecendo a Liga Espanhola de Futebol, me inspirei em fazer o projeto, né? Criar o projeto e sabendo que ia ser um maior sucesso, que eu só ia beneficiar, colaborar para um Brasil melhor e por que não para o mundo, eu criei o Taça das Favelas, o Favela Gol, que hoje é conhecido como Taça das Favelas lá no Brasil. Ou seja, o Favela Gol hoje é conhecido como Taça das Favelas no Brasil. Exatamente. E essa mudança? Essa mudança foi o seguinte, eu fui buscar apoio através da CUFA, né, do Celso Ataíde. Meu elo de ligação com eles foi um amigo do Complexo do Alemão, o Playboy, que me viu crescer, né? O Playboy é mais velho que eu, era muito mais jovem que o Playboy. O Playboy deve estar agora com uns 60 e poucos anos. Então daqui de Barcelona, eu entrei em contato com algumas pessoas no Brasil e uma delas foi ele. Ele veio o projeto, chegou lá no Brasil, eu pedi para que ele me ajudasse a ir nas comunidades apresentar o projeto, pedir parcerias, até porque tinham empresários aqui em Barcelona que me apoiaram juntamente com o Daniel Alves. E Daniel Alves, a princípio, foi um grande padrinho do projeto, me proporcionou... Daniel Alves, jogador, né? Jogador de futebol, isso. Ele me proporcionou material para poder subastar e arrecadar fundos para desenvolver o meu projeto. Então eu busquei a CUFA através do MVBio e do Celso Ataíde, com a ligação que o MC Playboy fez. Ele chegou, ele conhecia melhor, porque eu só conhecia de vista, da televisão. Então ele foi na porta do MVBio, nós ligamos para o MVBio, o MVBio chegou e falou assim, olha, eu não posso conversar sobre isso agora porque eu estou em São Paulo gravando, mas deixa com o Celso Ataíde o projeto. Eu deixei com o Celso Ataíde o projeto, viajei para Barcelona, porque eu tinha 15 dias somente para frequentar as favelas e apresentar o projeto, trazer documentos assinados como
prova de apoio dos presidentes de associações de moradores. Eram muitas pessoas envolvidas. Né? Eram muitas pessoas envolvidas. Secretário de esporte da época, o Chiquinho da Mangueira, pedi ajuda aos artistas de funk como o Dennis DJ. O Dennis DJ tem vídeo dele também, dando depoimento dele em prol de ajudar o bom desenvolvimento do projeto, o sucesso do projeto. E daí, quando eu vim para Barcelona, depois de todos apoiarem, eu estava esperando resposta dos empresários que me proporcionaram condições para ir lá apresentar o projeto, que eles queriam fazer uma parceria, eles queriam apoiar, ser os patrocinadores do projeto. Porque até então o padrinho do projeto era o Daniel Alves, o idealizador e a pessoa que tomou a iniciativa, eu. E esses empresários, os investidores que iam buscar mais investidores. Só que nesse meio tempo tinha uma crise aqui na Espanha, que eles pediram para dar um tempo, que os investidores estavam pedindo um tempo para poder, nesse meio tempo, o Taça das Favelas, que no caso é o Favela Go, foi realizado lá, sem meu consentimento, sem meu reconhecimento. Ou seja, você como criador do Favela Go, perdeu esse projeto. Na verdade, perder não, o projeto se tornou o Taça das Favelas e você ficou de fora disso? Exatamente, não me comunicaram. O Celso Ataíde, por exemplo, ganhou prêmios como o maior empreendedor social do mundo. Eu estou no anonimato, gostaria de ser reconhecido como o idealizador, pessoa que tomou a iniciativa do projeto, porque eu reconheço que eles realizaram. Realização é uma coisa diferente de idealização, autoria e iniciativa. Então eles fizeram isso comigo, agiram de forma desleal, que eu sou triste por isso, né? Sou uma pessoa hoje em dia frustrada, fiquei desacreditado por muitas pessoas, e a maior covardia foi eles saberem que eu era da favela e fazer isso comigo, sabendo que na favela a gente vive como vive, tem a dificuldade que tem. E então eu, depois de ter essa ideia, que no caso ideia não se protege, mas o projeto foi elaborado, eu sabia que ia ser um sucesso esse projeto, eu sabia onde ia chegar e foi o que aconteceu, chegou onde chegou, é grande, está ajudando famílias, crianças, jovens. Não quero que acabe o projeto, eu não estou lutando para que acabe o projeto, para que eu tenha sucesso material e econômico. Eu estou lutando para ser reconhecido, para poder trabalhar, levando mais parceiros, principalmente daqui do exterior, colaborar. Somar com o projeto. Somar com o projeto. E que você criou isso. Já com esse objetivo, né? Isso. De iluminar, de ajudar todas as crianças da favela, de poder aumentar aí ainda a oportunidade para essas pessoas, né? Porque a gente sabe como que é a realidade nas favelas. Então, assim, cara, é uma loucura, né? É uma loucura que dentro de tudo isso ainda existem pessoas que sejam tão capazes de ver projetos e, ao invés de somar, de trabalhar em prol de um bem comum, acabam se querendo aquilo para eles, para levar méritos que poderiam ser méritos de todos, né? Sim. Então, assim, você em nenhum momento não disse que você criou um projeto para você. Você criou um projeto para as favelas, para todos que vivem na comunidade brasileira. Então, assim, hoje existe uma disputa, então, envolvendo o Favela Go, né? E, então, na sua visão, o que aconteceu com o projeto que você criou? Bom, eles realizaram, sem me levar ao conhecimento, sem meu consentimento, me mantendo no anonimato, tão comercializando, porque até então o projeto era sem fins lucrativos. Eu deixei bem claro, inclusive tá ajuizado, esse caso está ajuizado, já está na justiça. Eu apresentei todas as provas possíveis e eles estão querendo que eu perca o meu direito de gratuidade, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho condição de pagar um advogado, as pessoas que são próprias para poder mostrar que esse projeto é meu. Então eles, de uma forma covarde, estão lutando para que eu perca o direito de gratuidade, que também é uma forma, não sei se eles de ganharem tempo, ou de fazer com que eu seja desacreditado uma vez mais, como eles fizeram. E o projeto, ele, respondendo a sua pergunta, ele está lá sendo realizado.
Tô feliz porque as crianças estão sendo beneficiadas, estão no projeto, mas, por outro lado, eu tô triste pela covardia que fizeram comigo. Então você acredita literalmente que eles mudaram completamente os aspectos do seu projeto, né? A partir do momento que eles transformam o seu projeto em algo com fins lucrativo, em algo que você trabalhou para que não fosse assim, né? Como você acabou de citar, o seu objetivo é ser reconhecido e poder trabalhar dentro do projeto, levando benefícios e buscando benefícios através dos contatos, das parcerias que você conquistou durante o decorrer de todo esse caminho, né? Então, assim, dentro do meu ponto de vista, eu acredito que você está no caminho certo de estar reconhecendo, de estar buscando esse reconhecimento, porque eu acredito que, por sua parte, houve muitas tentativas de diálogo, né? Sim, eu busquei eles por ligação telefônica. Na época não tinha Instagram, não tinha Facebook, era mais difícil a comunicação. Tinha que ser por e-mail ou por Messenger, né? E-mail ou por chamada telefônica. E era muito caro para chamar por telefone na época, daqui para o Brasil. E mesmo assim, eu liguei, busquei falar com o Celso Ataíde, chamei o Celso Ataíde, pedi para falar com ele, ele atendeu em uma ocasião, falou: não te conheço, não te conheço. Eu falei: você plagiou meu projeto. Eu gostaria de que você se retratasse, me explicasse melhor porque você fez isso. Eu tenho direito de trabalhar no projeto. Ele falou: eu não te conheço. Tá bom. Mandei um e-mail também pro MV Bill, tenho a resposta do e-mail. Ele falou que eu estava montando um stand-up. E em outro e-mail ele falou: parceiro, eu falei contigo rapidamente, me lembro ter falado contigo rapidamente. Você estava com o MC Playboy, não tem intenção de agenciar jogadores, já respondendo uma pergunta que é o que eles estão fazendo, agenciando jogadores, abriram várias outras empresas através do projeto Taça das Favelas, ganharam mérito como maiores empreendedores sociais do Brasil, em Cannes Lion, na França. Eu busquei as autoridades da França, fui no consulado francês, busquei como falar com os organizadores do Cannes Lion, avisei: olha, esse projeto é um projeto meu, tá acontecendo isso, houve um plágio. Literalmente, antes de entrar na justiça, você tentou um diálogo com todos. Isso, eu tentei um diálogo com Sim. todos, exatamente. Mandei e-mail e lutei para conseguir um advogado, mas não foi possível, porque eu não tinha dinheiro. Então, só tenho como provar os e-mails que eu mandei. Tentei o diálogo e eles não quiseram o diálogo. E o que você espera que a justiça reconheça? Eu espero que a justiça reconheça que eu sou o idealizador desse projeto, devido a todas as provas que já foram apresentadas, pelo meu gesto de querer o melhor para as crianças, para os jovens, para as famílias, para o Brasil e, como já falei, por que não para o mundo. Gostaria que a justiça... É um projeto que inspira, né? É um projeto que me inspira, eu gosto, tá dentro do ambiente que eu vivo, que eu respiro, futebol, arte da música. Tanto que o projeto também foi idealizado para ser desenvolvido num ambiente festivo, com músicas, inclusive de funk, da boa letra e da boa melodia. Eles copiaram de uma forma, plagiaram o projeto de uma forma muito semelhante, até a concordância do nome. O meu projeto é Favela Gol Juntos para Vencer. Eles se preocuparam em botar Taça das Favelas, um gol para toda a vida. O meu logo é uma bola entrando na rede. Eles botaram uma bola em cima das siglas TF. Teve uma reportagem no Globoesporte.com, realizada pelo jornalista Márcio Ianaka, em 2009, que já contava sobre a pré-existência do projeto que foi realizado. Realização é uma coisa, a existência do projeto, o registro é outra. Então ele já existia o projeto, e o Márcio Ianaka me interrogou para ele lançar a matéria que está no ar hoje em dia. Quem acessar: Funkeiro do Messi recolhe relíquias para torneios de favela no Brasil, vai ver lá toda a matéria. Então ela foi publicada em janeiro de 2009. 2 anos depois, em 2012,
a CUFA, através do MVBio, dá uma matéria para Globoesporte.com dizendo que sempre fez a ação social com o esporte, mas nunca com o futebol. E aí eu pergunto para eles e gostaria que as autoridades, todos os jornalistas que tivessem interesse de saber profundo sobre tudo que eu estou falando, perguntassem para eles o porquê que sempre fez ação com o esporte e nunca com o futebol, só depois que o Kalani apresentou o projeto em mãos, por telefone, falou, comentou e meio que veio essa situação. É muita casualidade ou... Sim. Que forte. Você acha que é casualidade? Eu não, tenho certeza que não, porque eu conheço, assim que eu identifiquei, que eu soube que... Porque foi um amigo do Complexo do Alemão, o MC Brother, quero mandar um abraço também para você, brother. Pô, mora no meu coração. Ele que chegou para mim e falou, poxa, você esteve apresentando um projeto aqui, o projeto Favela Go está sendo realizado, né? Você nem voltou a falar com a gente, não falou conosco de novo. Eles pensaram então que você estava realizando o projeto, sim. Aí, por conhecer o seu projeto. Isso, aí eu falei, não estou realizando projeto nenhum não, ainda não foi realizado não, estou esperando patrocinadores e investidores para a realização do projeto. Ele falou, não, tá sim, a Globo está anunciando. Aí eu falei, poxa, fui buscar o fundamento, eu falei, tem alguma coisa que possa me mandar? Aí eu fui ver a matéria no Globoesporte.com, o MVBio falando. Falei, poxa, foram eles. Aí não tive dúvida, nem sombra da dúvida. Falei, foram eles, eu dei na mão deles, falei com eles. Tudo isso enquanto você estava daqui, lutando por patrocinadores, lutando por apoiadores desse projeto. Eles já estavam executando esse projeto ali no Brasil. Exatamente. E detalhe que sem condições, porque eu estava vivendo quase praticamente numa situação de rua, porque eu estava morando em albergue. Que foda. E comia uma vez por dia. Tinha um comedor. Cara, em meio a tudo isso, você ainda estava pensando Sim. na galera da comunidade. Você é quase em situação de rua, ainda desenvolvendo um projeto, pensando em benefício para as crianças da favela e correndo atrás de patrocinadores e apoiadores para esse projeto que é o Favela Go. Cara, isso fala muito sobre você, sobre o ser humano que você é. Eu tava cansado de viver na rua, eu tava já desesperado, já tava com o meu psicológico abalado. Era uma época de frio, era inverno. As pessoas podem ver no vídeo as roupas que eu tava no diálogo com o Daniel Alves. Todo o material que tem era uma época de frio. Eu não quis falar com o Daniel Alves que eu tava passando por essa necessidade para ele não desacreditar. Você tava sorrindo. Eu tava sorrindo. Isso. Então, os empresários daqui sabiam e eu falei, eu não quero que as crianças passem, nem meus filhos, que eu tenho filho, né? Então eu falei, eu não quero que as crianças passem, nem meus filhos, o que eu tô passando hoje na pele. Eu quero voltar pro Brasil, mas quero voltar levando algo de bom e de melhor para eles, para ajudar a minha nação, ajudar o povo brasileiro, as crianças das favelas e os jovens principalmente. Ô Kalani, mas você sente revolta, tristeza ou motivação quando você olha para toda essa situação? É uma mistura, né? Eu sinto revolta porque a pessoa que é enganada, ela que é apunhalada pelas costas, ela fica chateada demais. Só que como eu tenho autocontrole, eu aprendi a ter autocontrole, agir dentro da lei, agir com a justiça. Eu busquei os meios de comunicação, a justiça. Sinto tristeza porque é uma situação triste, eu vivi a tristeza, conheço a tristeza que as pessoas passam também na favela. Devido a ser a realidade que existe, e também a motivação é de acreditar que o projeto é meu, saber que o projeto é meu e até o fim pode durar 1000 anos, mas é como um filho para mim. O DNA do projeto tá lá, só fazer o exame que vai ver que é meu filho, que o projeto é meu. Qual que foi a maior lição de liderança e de confiança que tudo isso que você está vivendo te ensinou? É complexa a sua pergunta, porque o motivo de confiança foi eu saber que eu estava indo pelo caminho certo, sabendo que o projeto é meu, consciente, podendo dormir com a consciência tranquila. E a liderança é poder estar aqui pelas comunidades do Brasil, aqui fora,
lutando por eles, que eu podia ter abandonado, falado, não, é Brasil, eu não tô vivendo mais lá, eu tô aqui, eu venci, porque realmente eu não venci, eu vivo numa casa, inclusive eles alegam que eu tenho uma vida de luxo aqui. A minha porta da minha casa, do meu quarto, no caso, tá aberta para quem quiser ir, para qualquer jornalista, para o juiz, para um desembargador, para qualquer promotor, para qualquer pessoa, ver como que eu vivo. Que eu vivo num quarto, eu divido a casa com mais 2 pessoas estranhas, um marroquino e um espanhol, que são boas pessoas, mas não são meus familiares. Eu queria estar com meus familiares, queria estar com meus... Podia ser diferente. Podia ser diferente, eu queria estar com meus filhos, eu queria estar com a minha esposa. Na verdade, a sua realidade poderia ser como eles estão falando que é. Isso, exatamente, seria maravilhoso. Que forte tudo isso. Mas uma pergunta também que fica dando volta na minha cabeça, que às vezes eu penso, né? Se a gente pudesse voltar atrás, eu quero te fazer essa pergunta pra você. Se você pudesse voltar no início do projeto, o que você, Kalani, faria diferente? Eu não confiaria neles, eu tentaria fazer sozinho, mesmo que durasse um máximo de anos ou que não fosse realizado, mas eu tentaria sozinho ali, tomaria mais cuidado, que houve um descuido, né? Eu confiei neles, eu acreditei que eles pudessem me ajudar, somar no projeto, e eles foram as pessoas que plagiaram no meu entender, plágio da forma que eles fizeram comigo foi roubo. Eles me roubaram. Então, eu só gostaria de não cometer o mesmo erro que eu cometi. Na vida a gente aprende a lição, né? Nem tudo Exatamente. A gente ganha, mas também nem tudo a gente perde. E eu tenho certeza que tudo se transforma, né? Então, durante todo esse processo aí, você cresceu um montão e você não perdeu a sua essência, que é o melhor, Kalani. Você continua sendo aquele menino simples da favela, mas com um coração grande e um cara que evolucionou e evoluciona cada vez mais. A sua evolução é grande. Então, continua. Você tá pelo caminho certo e... Deus conhece o coração de cada um, né? Sim. E eu quero ver você colhendo a vitória aí, porque esse projeto é um projeto que ele vai abrir portas ainda para muita gente, porque você vai conseguir esse objetivo. E como você imagina o Favela Go daqui a 5 anos? Vamos pensar essa pergunta assim, olha, você já conseguiu todo o posicionamento que você lutou para conseguir, e como que você imagina daqui a 5 anos com esse projeto, dentro de todo o contexto, dentro de toda a essência que você criou e desenvolveu para ele? Daqui a 5 anos penso em ele ser como eu idealizei, ser um campeonato mundial de favelas, todas as favelas que tiverem no mundo participar desse projeto, todas as crianças serem beneficiadas, todos os jovens. Que loucura! E só levar alegria para as pessoas, nada de tristeza, nada de desavenço, porque, como eu já falei, eu aprendi bastante. Inclusive, eu queria deixar uma mensagem aqui para as pessoas que tiverem algum projeto: protejam as suas ideias, registrem, não confiem em qualquer um, antes, mesmo registrado, ver se vale a pena confiar, se vale a pena fazer a parceria. Tenham muito cuidado em relação a isso. E daqui a 5 anos, eu gostaria que fosse como o projeto foi idealizado. Eu corri atrás desde o início para ser grande, a nível planetário, que os extraterrestres que tantas pessoas falem, já tá chegando? Os ETs, que eles venham participar no meu projeto também, aí vai ser interplanetário, aí já é loucura. Loucura total. Lá dos ETs lá aqui competindo com a nossa. Eu acho que a nossa ainda ganha, tá? A nossa ainda ganha. E ó, o que ainda falta para que as crianças da comunidade tenham oportunidades reais, Kalani? Na sua opinião, o que falta? Bom, eu acho que falta, tenho certeza, né? Educação, a falta de educação
leva com que as pessoas sejam ignorantes, que não progridam. Eu acho que todos merecem o direito de igualdade, todos merecem direito... não deveria ter... Você vê que o Brasil ele é muito grande, muito rico, mas quem é pobre é muito pobre, quem é rico, e acontece o que acontece. Eu não entendo muito sobre política, mas pelo pouco que eu entendo, eu vejo que a política lá não é boa. E eu gostaria de que tivesse educação, que as crianças não passassem fome, e isso daí. Que forte, né? E é uma resposta que eu acredito que não só vem sair da sua boca, como é uma resposta que agora representa também a muita gente que pensa assim como eu também penso. E eu vejo que ainda mais, né, a inclusão social que falta ainda vem muito do critério político, do critério político das pessoas estarem ali trabalhando com projetos sociais, com benefícios, dizendo que são benefícios para nossas comunidades, e no final de tudo esses políticos vêm e tiram todos os benefícios que seriam direcionados para os nossos projetos, que seriam direcionados para as nossas comunidades, e infelizmente esses benefícios são benefícios financeiros, né? Que é o que muitos desses projetos dependem para dar seguimento aí. Como a minha mãe lá no interior de São Paulo, ela tem um projeto que é o CCI, que é um Centro de Convivência do Idoso, e ela cuida de 350 idosos. São muitos idosos. E ela depende da política, né, em si, e muitas vezes nada acontece por conta dessas coisas de falhos que a nossa política tem. Uma das coisas que eu cheguei, mencionei e lutei para que não acontecesse era não ter participação política no meu projeto, dentro do meu projeto. Eu que estava fazendo uma coisa altamente particular, vindo de apoio de jogadores de futebol, Clube Barcelona, muitos apoiaram, dando prendas, o Messi, o Ibrahimovic, o Daniel Alves, quem mais? Maxwell, Jeffrey, Bojan, muitos jogadores do clube na época. O Xavi, que foi técnico. É um projeto social, né? Isso. Onde todos estão colaborando de forma social para que o projeto aconteça. Isso. Então eu não queria que nenhum político participasse. Eu deixei bem claro, eu não quero que político participe, e emissoras de televisão, se participar, gostaria que participassem todas as emissoras, porque isso é para beneficiar e difundir a imagem, tornar com que esse projeto possa ser reconhecido de forma tanto nacional quanto internacional. Então, uma das coisas que eu falei foi isso, que eu fui bem claro, não gostaria que político se metesse. E eles colocaram políticos também, envolveram políticos, fizeram exclusividade só com a Rede Globo de televisão. Quer dizer que esse projeto tem apoio de gente muito grande ali, e estão literalmente usando um projeto que você fez em benefício próprio, né? Exatamente, é mais ou menos assim, é assim que está sendo feito, e é uma pena. Agora eu quero fazer uma pergunta pessoal para você, tá? Não vou nem fazer do que tinha escrito aqui, do que eu já tinha programado. A pergunta pessoal que eu deixo aqui para você é: aonde você ainda consegue buscar força, certo? Uhum. Depois de tanta desilusão, depois de enfrentar tantos obstáculos aí, criando um projeto que é onde você fez em benefício de todos, aonde que as pessoas buscaram somente para benefício próprio. Como que você consegue ainda tirar tanta força, tanta inspiração para correr atrás desse projeto e querer que ele aconteça da forma que ele tem que acontecer? Porque se fosse qualquer pessoa, digamos, já teria abrido mão e estaria descansando e buscando viver a vida. Mas você não, você quer que isso aconteça. Você se vê o valor que você põe na proposta desse projeto. Como eu falei, eu fui educado pela minha avó. Logo depois eu tive uma passagem no Exército Brasileiro, onde eu aprendi a respeitar, a ser solidário, e a própria natureza, a cultura, tudo que eu vivi, a minha natureza, ela obriga que eu seja essa pessoa guerreira, tanto que o meu nome artístico Kalani significa guerreiro do céu, é um nome havaiano. Que bonito.
a própria sensibilidade faz com que eu lute para poder estar aí participando desse projeto, ajudando as pessoas, colaborando para um mundo melhor, ajudando a sociedade, que foi assim que eu fui preparado para ajudar a sociedade. Eu tinha a opção de ir para a vida do crime, que eu tinha má índole quando era criança, eu gostava de mexer nas bolinhas de gude dos colegas, escondido ali, levar, né, daquele jeitozinho esperto, mas aí quando eu chegava em casa, minha avó, da onde que tu conseguiu isso daí? Quem que te deu? Vamos lá, quero saber. Tu deu não. Você tá roubando, né? Aí já sabe, A pequena tumba. Aquela atitude de correção ali, me dava um corretivo, mas como eu já falei no início do programa, eu agradeço a minha avó por ter me educado assim, ao Exército Brasileiro, e respondendo a sua pergunta, é isso daí, a minha sensibilidade faz com que eu continue insistindo, persistindo e nunca desistindo em provar a verdade contra aqueles que são malfeitores, que enganam, que manipulam. E é isso aí. E qual que é a sua mensagem para todos esses jovens que estão lutando tanto em meio a tanta dificuldade? Garotada, jovens de todo o planeta, independente de raça, cor, sexualidade, vamos estudar, tá? Vamos respeitar os pais, respeitar os mais velhos, acreditar nos sonhos de vocês, insistirem, persistirem, nunca desistirem, porque no final do túnel sempre há uma luz, existe um Deus sim, não tenho religião, mas existe um Deus que está com o olho aberto, não dorme, vê tudo o que acontece, acredito na justiça divina. Meu caso vai se solucionar e o de vocês pode se solucionar também, pode ser solucionado também. Acredite em você. Inspiração, hein, Kalani? Inspiração. Essa entrevista para mim está sendo uma honra, um prazer poder conhecer mais a sua história e também poder compartilhar um pouquinho dessa história desse homem incrível que vocês veem que desde lá da comunidade até aqui em Barcelona, o cara continua com a sua essência, continua lutando pelos seus objetivos que não são só seus, que também é de um bem comum. E assim, para poder finalizar essa entrevista, que eu tô carregando dela muita aprendizagem e também tô levando comigo aqui uma história linda que eu quero que seja solucionada, que eu quero poder acompanhar e depois voltar aqui para contar para vocês como que foi todo esse processo do MC Kalani, que ele vai vencer aí com certeza. A pergunta que eu quero fazer para você é: se você tivesse apenas um minuto, Kalani, se você tivesse apenas um minuto para explicar para o mundo quem é o MC Kalani e o que representa o Favela Go, o que você diria? O MC Kalani é um guerreiro que luta com muita honestidade, que luta pela justiça, e que o Favela Go é o espelho de algo que é muito positivo, que é sinônimo de ajudar, colaborar, respeitar e alcançar o sucesso. Que forte, que forte. Eu te desejo que você alcance esse sucesso, que Deus faça parte dessa caminhada e que tudo se resolva, porque literalmente Favela Go é um projeto que merece seguir aí com a sua essência, com a essência também do MC Kalani, que tem trabalhado, que tem lutado tanto para que isso aconteça. E eu espero que todos vocês que estão acompanhando nós aqui nessa entrevista, que vocês possam estar aí apoiando literalmente o MC Kalani nessa fase importante aí, que é de estar conquistando aí o seu espaço dentro desse projeto que é o Favela Go. E muito obrigado pela sua presença aqui no Pode Tudo, que foi lindo demais, e muito obrigado também pela oportunidade de estar aqui frente a frente e poder compartilhar a sua história. Eu que agradeço, de antemão quero mandar mais uma vez um abraço para todas as comunidades do Brasil, para minha favela Complexo do Alemão, que mora aqui no meu coração. Tô na Espanha por vocação, mas amo o meu Brasil de coração. Valeu? Um beijo para todos. E você que é jornalista, que estiver vendo essa imagem, esse vídeo, me ajude a noticiar o meu caso. Se você realmente é competente e quer saber da verdade, me ajude a provar essa verdade, que você não vai estar perdendo nada. Você vai estar ajudando, assim como eu estou ajudando e querendo ajudar a um povo, a pessoas
as comunidades do Brasil a serem dignas e terem um sucesso. Valeu? Gente, e essa foi a entrevista com o MC Kalani, contando um pouco mais da sua história, contando um pouco mais sobre essa polêmica com o Favela Gol. E claro, muito breve a gente vai estar aí sabendo de forma positiva o resultado de todo esse processo. E vocês que estão acompanhando aí, o MC Kalani tá precisando de todo apoio jornalístico, de todo o apoio da nossa mídia brasileira. Ele tá aqui para poder tá revelando essa história em mais detalhes para vocês, então fica aí aberto o convite. E aproveitando também, já me sigam aí no Instagram, que é @frankmchef11, e siga aí também o nosso querido MC Kalani. É isso aí. Muito obrigado, Kalani, por essa oportunidade de entrevistar você, e a todos aí que estão nos acompanhando, um grande beijo e até o próximo. E até a próxima entrevista. Obrigado, valeu galera de Portugal, valeu galera do Pode Tudo.